A gente abre o programa de hoje trazendo para você uma entrevista com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ele esteve aqui nos nossos estúdios agora há pouco, gravamos essa conversa com o ministro Rogério Marinho e com a participação, inclusive, do Augusto Nunes e de José Maria Trindade e Guilherme Fiuza também. Te convido a acompanhar agora e, na sequência, voltamos. Bom, em primeiro lugar, ministro Rogério Marinho, muito obrigado pela visita, pela presença aqui nos nossos estúdios, aqui no complexo da Panflix. Prazer recebê-lo aqui, viu, ministro? Tá, obrigado. Estamos à sua disposição e dos demais entrevistadores. Ô, ministro, uma primeira pergunta. Nessa semana repercutiu muito a notícia da saída de 2 secretários do Ministério da Economia, do Ministério liderado pelo ministro Paulo Guedes, o secretário de Desestatização e o secretário de Desburocratização. E eles, no momento da demissão, saíram fazendo algumas críticas e o próprio ministro Paulo Guedes veio a público e citou ministros que gostariam de furar o teto e falou que há conselheiros que aconselham mal o presidente Jair Bolsonaro, levando ele até a possibilidade de impeachment caso rompa o teto de gastos. Como o senhor vê essa questão do teto, ministro? E mais do que isso, o senhor também foi criticado aí nos últimos dias por pessoas que colocam o senhor numa ala desenvolvimentista do governo, vamos dizer assim. O senhor se considera? Essas críticas são por causa do programa Pro Brasil. Olha, eu acho que o mais importante nesse momento é que este governo está tendo êxito, está sendo sucesso, e isso incomoda. Se Bolsonaro não vai ao Nordeste, se reclama porque ele não vai ao Nordeste. Se ele for ao Nordeste, é porque ele está fazendo uma obra eleitoreira. Se ele tem dificuldade de articulação no Congresso e começa a fazer uma base, aí se diz que é o toma lá da cá, mas ele foi criticado por não ter anteriormente. Então, hoje há uma espécie de lugar comum de se fazer a crítica, e eu diria assim, com uma certa contradição. Né? As minhas credenciais, elas falam por si só. Muita gente fala, mas eu tenho entregas para mostrar. Eu fui, como deputado federal, quem conduziu a reforma trabalhista no governo anterior. Nós fizemos uma reforma de mudar mais de 100 itens da CLT. Atualizamos mais de 40 anos de uma legislação, mais de 60 anos de uma legislação trabalhista que estava hermeticamente paralisada. Né? Ainda neste governo, como secretário da Previdência, nós fizemos a maior reforma paramétrica da Previdência em todo o hemisfério ocidental. Né? E, além disso, modificamos e modernizamos as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Então, o que eu posso dizer é que eu sou a mesma pessoa que votou o teto do gasto. Eu estava lá no parlamento e votei o teto de gasto. Eu sou a pessoa que sempre teve responsabilidade fiscal. Agora nós estamos vivendo num momento de excepcionalidade. Quando o parlamento brasileiro, no ano passado, aprovou primeiro a lei de diretrizes orçamentárias e consequentemente, vir consequência, o orçamento, definiu que o déficit desse ano poderia ser no máximo de 120 bilhões de reais. Ele já se aproxima de 800 bilhões de reais. Então o teto foi ultrapassado em mais de 600 bilhões de reais em função de uma calamidade que nós estamos vivendo. E todos, de uma forma unânime, acreditam que isso é necessário, porque nós estamos resolvendo a situação dos vulneráveis, que é esse auxílio de 600 reais, vai chegar a 250 bilhões de reais de auxílio às pessoas que eram informais ou que não tinham emprego. Né? O governo está resolvendo a situação de quase 14 milhões de pessoas que tiveram seus contratos suspensos, ajudando as empresas a pagarem os seus salários, foi mais 50 e tantos bilhões de reais. O governo repassou para estados e municípios quase 80 bilhões de reais para fazer a manutenção de recursos que eram retirados em função da diminuição da atividade econômica, de FPM, de FPE, de ISS, de ICMS. Então você tem uma série de ações que foram implementadas na área da economia e outras na área de saúde. O governo financiou EPIs, teste de Covid, financiou recursos para se fazer um trabalho preventivo de compra de respiradores, de compra de insumos. Então, todo esse volume de recursos aconteceu acima do teto que foi convencionado pelo governo e pelo Congresso Nacional quando foi aprovado no ano passado. Então, esse é um fato. O que nós estamos defendendo é que uma parte ínfima desses recursos, 3, 4 ou 5 bilhões, 3 bilhões de reais, fossem disponibilizados para investimentos, para não parar obras importantes. Não há nada mais importante nesse momento de pandemia que nós estamos passando do que a água.
Talvez as pessoas que não saibam, estão acostumadas todo dia a ligar a torneira e receber água na sua casa, não saibam que tem mais de 30 milhões de brasileiros que não têm água tratada. E mais de 100 milhões que não têm tratamento de esgoto na sua casa. E um contingente enorme de pessoas que ainda recebe de carro-pipa. Então, essas obras não podem parar. Sim. Essa é a determinação do presidente e a sensibilidade de um governo que tem que entender e entende que há necessidade de continuação dessas obras. Vamos a mais uma pergunta. José Maria Trindade, diga, Zé. Salve, ministro. Um prazer falar com o senhor aqui nos Pingos nos Is. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro tem informação que já bateu o martelo, aprovou uma parte importante do programa Pro Brasil. Esse é um programa ali diferente, mas na mesma linha do PAC, né? Que é de desenvolvimento, que tem uma parte de aprovação de projetos no Congresso Nacional e outra parte importante de execução no próprio governo. Ministro, qual é a sua participação nesse programa Pro Brasil? Olha, o programa Pro Brasil, Zé Maria, ele é capitaneado pelo ministro Braga Neto. O que a nossa participação foi apresentar à Casa Civil, a pedido da Casa Civil, uma carteira de obras estruturantes. Agora, é evidente que quem vai apresentar o programa ou quem vai anunciar o programa na hora em que ele estiver pronto é o ministro Braga Neto, que conduz o processo junto ao governo federal. Próxima pergunta é de Augusto Nunes. Diga, Augusto. Agora, tem o Minha Casa... Pois é, pode completar. O Zé vai completar, por favor, Zé. Tem o Minha Casa, Minha Vida, né? Pode seguir, Zé. Não, eu estou dizendo que existe também o programa Minha Casa, Minha Vida, que o senhor pretende reformular, né? E que está exatamente nesse Pro Brasil. Olha, existe um programa habitacional que nós iremos lançar brevemente, neste mês de agosto, né? Já está, inclusive, na Casa Civil, já passou da Economia, já fizemos as negociações com a Caixa Econômica, né? Está justamente na Casa Civil e na SAGE, onde nós estamos reformulando um programa habitacional no país. É um fato que cada vez há uma menor condição de participação de recursos públicos por parte dos governos, em função dessa diminuição do recurso discricionário. Então, neste programa habitacional, nós estamos propondo a diminuição de taxa de juros que remunera o fundo de garantia. Hoje está em 5% contra uma Selic de 12%. Essa diminuição permitiria, na média de 0,5%, 0,25%, isso vai ser anunciado oportunamente, que quase 1 milhão de famílias possam ingressar no sistema habitacional. Nós também negociamos com a Caixa a diminuição do custo da Caixa como operador do sistema, que vai permitir que o número maior de habitações seja disponibilizado ano a ano. E também nós vamos apoiar de uma maneira muito forte programas de regularização fundiária de pequenas reformas habitacionais feitos pelas prefeituras pelo país inteiro. Nós temos uma legislação do ano 2000 ainda, que foi a legislação do Estatuto da Cidade. Depois ela foi reformulada em 2017 com o REURB. Mais da metade das cidades brasileiras é ilegal, são habitações que não têm escritura pública. E nós vamos atacar esse ponto, que é uma grave deficiência na estrutura de ocupação urbana das cidades brasileiras. Seguimos aqui ouvindo o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e agora sim a pergunta é de Augusto Nunes. Ministro, na live de ontem, né, que ele costuma divulgar habitualmente, o presidente Bolsonaro disse que o senhor tem uma penca de obras aí a fazer para reduzir o desemprego. Eu pergunto, de onde virá o dinheiro? Do Orçamento Geral da União, né? Nós temos um orçamento que foi aprovado ano passado, em torno de 12 bilhões de reais. E nós temos os restos a pagar de orçamentos anteriores, são mais 16 a 18 bi, então a gente está falando aí alguma coisa como 28 a 30 bi de real. E este é o recurso que nós estamos utilizando para que as obras não sejam paralisadas, aquelas que já estão consignadas dentro do orçamento. A gente não está tratando aqui de obras novas. E o mais importante é que todos os anos, isso é histórico, basta se pegar os últimos 5 anos para se ter uma ideia de amostragem, em meados do mês de agosto, setembro,
há uma suplementação orçamentária nos órgãos finalísticos, ou seja, nos ministérios que têm uma execução mais ligada à questão de obras públicas. E esse ano, dificilmente isso vai ocorrer pelas questões ligadas à pandemia. Nós temos aí uma diminuição da atividade econômica que se refletiu também na arrecadação dos estados, dos municípios e também do governo federal. Próxima pergunta é de Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Ministro Rogério Marinho, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colaboraram com a agenda de reforma do governo federal em alguns momentos cruciais, como a da reforma da Previdência, que o senhor participou ativamente. No entanto, como políticos, eles têm tido uma postura bastante refratária ao governo federal, às vezes até agressiva e beligerante. Nós vimos um ato que parece ter um simbolismo muito forte do presidente da República e o presidente da Câmara e do Senado se comprometendo em público com a agenda de reformas pós-pandemia. O senhor acha que está inaugurado um novo momento nas relações entre governo federal e Congresso Nacional no sentido de um maior entendimento? Olha, Guilherme, eu acho que é evidente que há necessidade de se permanentemente estabelecer canais de conversação com o Legislativo, com a Câmara e com o Senado da República. Este governo tem apresentado propostas que são realmente, eu diria, modificadoras e revolucionárias. Veja o que aconteceu com o marco do saneamento. Desde 2015, isso estava em discussão dentro do Congresso Nacional. Então, quem conseguiu resolver o problema foi o governo do presidente Bolsonaro, junto com o parlamento brasileiro. Nós temos aí a discussão do marco do gás, nós temos aí a discussão do novo marco da cabotagem no Brasil, a lei foi recentemente enviada ao Congresso Nacional. Nós temos uma série de mudanças infralegais que estão sendo feitas e que otimizam, melhoram o ambiente negocial no país. Nós temos a própria reforma da Previdência, que não foi apenas a mudança da Constituição, mas também uma série de projetos de lei que foram aprovados, desde o MP, que foi a 871, até leis auxiliares que permitiram o combate à fraude no sistema previdenciário. Então, mudanças importantes já ocorreram. E eu acredito que este Congresso é reformista. Nós temos ainda 2 anos e 4 meses de administração do presidente Bolsonaro e a minha expectativa é que outras mudanças irão ocorrer. A reforma administrativa, a reforma tributária e a reforma dos marcos legais que eu citei anteriormente. Eu espero que a conversa que ocorreu na quinta-feira passada e que foi publicizada, o presidente e os dois presidentes de cada uma das casas do Legislativo tornaram isso público, isso significa essa inflexão positiva para que nós possamos voltar a pautas a favor do Brasil. Agora é importante ressaltar que a responsabilidade com o compromisso com a responsabilidade fiscal é de todo este governo. Nós entendemos que o processo da calamidade vai se exaurir em 31 de dezembro de 2020 e nós não defendemos que haja uma prorrogação desse processo. A partir do próximo ano voltam todos os instrumentos fiscais que foram excepcionalizados pela PEC da emergência e pelo artigo 67 da Constituição, que define a excepcionalidade da calamidade pública, e nós precisamos agora fazer um processo de retomada, até porque a dívida que vai ser gerada não é apenas do Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. E o mundo inteiro entendeu que havia necessidade de um gasto extraordinário e de um endividamento maior por parte dos governos. Então isso vai acabar agora em 31 de dezembro e nós vamos voltar, se Deus quiser, à normalidade de um país que precisa se reerguer através de muito trabalho. Então, da sua parte, ministro, o senhor não defende que para 2021 sejam mantidas as regras de excepcionalidade que vigoraram agora em 2020? Eu nunca defendi e estou aproveitando para reiterar. Perfeito. Né? Até porque quando se ultrapassou o teto, e ele foi ultrapassado, é importante que se diga isso, ele foi feito em função da permissão dada pela própria Constituição, não precisou alterar a lei. A Constituição, quando estabeleceu o teto de gasto, definiu quais são as excepcionalidades. Uma delas chama-se calamidade pública. A calamidade pública se caracterizou com a pandemia. Ela foi formalizada através de um decreto do Legislativo que excepcionalizou a questão de regra de ouro, de LRF, de LDO, né? E nós tivemos também uma PEC de emergência que foi votada
dizendo que o combate deverá ser feito à área de saúde e as suas consequências sociais e econômicas. Não por acaso, o governo editou uma série de medidas provisórias que foram aprovadas, inclusive algumas delas pelo Legislativo, que tratam de economia, não tratam de saúde. Até porque elas, na verdade, isso é uma falsa querela, né? Porque economia e saúde necessariamente precisam e estão andando juntos. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé? Pois é, olha, ministro, eu já até vinha falando aqui nos Pingos nos Is que o presidente ficou muito popular no Brasil inteiro em virtude dessas viagens que ele está fazendo, inaugurações, e muito também por conta, evidentemente, do salário emergencial. Foi uma grande ideia. Geralmente os presidentes depositavam o dinheiro todo em grandes obras para chegar nos salários e agora deu direto lá na base. Mas a minha pergunta é a seguinte: e o fôlego? Como manter esse nível de gestão até 2022? Olha, o presidente tem a consciência, Zé Maria, de que nós, ao implementarmos esse auxílio, nós identificamos milhões de invisíveis que sequer os programas oficiais do governo conseguiam identificar. Eram pessoas que, apesar de estarem à margem da sociedade, não eram atendidos pelos programas tradicionais que o governo federal já dispõe, como o Bolsa Família, como o próprio LOAS, né, que é a lei que permite a assistência social. Então, o governo sabe que é necessário uma transição e deve propor ao Congresso Nacional essa transição, né, onde nós queremos incorporar esses invisíveis ao Bolsa Família, melhorar o valor que é pago às pessoas do Bolsa Família, para que mesmo no pós-pandemia essas pessoas tenham uma segurança social e financeira para poderem se integrar, interagir e crescer na nossa sociedade, com a sociedade desigual. Nós somos um país rico, mas um país desigual, tanto no aspecto regional, né? Você tem o Nordeste, por exemplo, que o presidente tem prestigiado com as suas idas, mas tem ido também ao Norte, ao Centro-Oeste, ao Sudeste, ao Sul do país. Mas o mais importante é que esta região, por exemplo, nós temos 30% da população do país, 28% a 30%, mas só temos pouco mais de 14% do produto interno bruto. Então, esse tipo de situação se dá pelos equívocos e pela inoperância que ocorreu em governos anteriores. Isso não aconteceu de noite para o dia. Isso é um acumulado ao longo de dezenas de anos de ação, ou de falta de ação governamental. O presidente está propondo segurança hídrica, está propondo que esses estados eles tenham uma condição de terem acesso à água potável, acesso ao tratamento de esgoto, acesso ao tratamento do resíduo sólido e também uma rede de proteção social que permita que essa população mais fragilizada possa sobreviver e inclusive crescer socialmente enquanto a situação econômica não melhora. Veja, por exemplo, que nós estamos falando de construção de adutoras, né? De conclusão da transposição de São Francisco, começou em 2005 e que era prevista para acabar em 4 anos. Hoje está o triplo do valor e o triplo do tempo. Então, este governo está comemorando 18 meses sem um caso de corrupção. É um governo que é assertivo, é um governo que tem método, é um governo que tem objetivos e é um governo que tem uma linha muito clara. Os recursos da população brasileira estão sendo aplicados a favor da população, independente da bandeira política de quem quer que seja. Então, nós estamos indo a estados onde os governadores, por exemplo, fazem oposição ao presidente da República. E nem por isso nós deixamos de fazer convênios, visitar obras, levar recursos e fazer as coisas acontecerem. Então, eu, particularmente, eu estou extremamente feliz com a oportunidade que eu estou tendo, né, de poder realizar o projeto que me foi colocado como missão pelo presidente da República. Ou seja, ter um olhar especial para o Nordeste do Brasil, mas trabalhar o desenvolvimento do Brasil como um todo. Pois é, né, ministro? Como o senhor vinha dizendo, né, a obra pública não é só um gasto, né, não é um gasto de recursos. Ela traz ali uma melhoria, uma benfeitoria para aquela parcela da sociedade que se beneficia da obra e também tem um reflexo no mercado de trabalho, né? A obra acaba estimulando também a geração de vagas de emprego. Queria saber, no caso de obras aí que o governo
está colocando em andamento, obras que estão sendo reaceleradas pelo governo. Você já tem uma estimativa, ministro, do impacto disso no mercado de trabalho e até, se possível, para falar sobre o plano Pro Brasil. Tem uma estimativa também de quantas vagas seriam geradas? Sei que não é do Ministério do senhor, o senhor estava falando agora que é um plano da Casa Civil, mas já há alguma estimativa em relação ao impacto no mercado de trabalho? Não, as estimativas elas já foram elencadas e foram entregues à Casa Civil. E a Casa Civil vai verificar qual o tamanho da carteira que cabe dentro do orçamento geral da União para que possa ser implementado. Então, não posso aqui antecipar uma situação que ainda não está definida nem pelo presidente, nem pelo ministro-chefe da Casa Civil. Agora, qualquer ação como essa, vocês imaginam, por exemplo, eu vou dar aqui uma prefeita em comparação. Você tem uma região que é muito famosa no Brasil, que é Petrolina, ali em Pernambuco, né? No Vale do São Francisco. São 5 municípios, 4 em Pernambuco, 3 em Pernambuco e 2 na Bahia, que Juazeiro, que fica do outro lado da ponte. Tem até a música muito famosa, Juazeiro e Petrolina, né? Bom, são pouco mais de 300 mil hectares, né? É uma região que tem assim uma condição extraordinária em termos de irrigação. E você tem, em média, ali, um funcionário e meio por hectare. Então, esse é o tamanho da geração de emprego quando você consegue utilizar a água não apenas para dessedentar a sede das pessoas, mas também para que ela promova o desenvolvimento daquela região. Porque a água ela serve não apenas para fazer a irrigação, que deu um exemplo, mas para a mineração, para a indústria, para o tratamento do esgoto. No perímetro do São Francisco o perímetro existente, que é a extensão do rio, são 2.800 quilômetros aproximadamente, mais os 600 ou 500 e tantos quilômetros de canais que foram acrescidos com a transposição, você tem 1.000 cidades. Dessas, talvez 5 a 8% delas têm um tratamento adequado do esgoto. Veja a necessidade de tratarmos o esgoto dessa cidade para que ela evite continuar a poluir o rio. O rio que, inclusive, está servindo para ser fonte de água potável para as pessoas, não apenas para irrigação, né? Você tem 3.000 lixões no país. E nós sabemos que são obras onde há necessidade da intervenção do poder público. Nós estamos fazendo uma inflexão na nossa carteira. Hoje, por exemplo, eu estava aqui em São Paulo, na B3, onde aconteceu o primeiro leilão de iluminação pública, 3 cidades. A cidade de Aracaju, capital de Sergipe, né? A cidade de Feira de Santana, uma cidade importante do interior da Bahia, e a cidade de Franco da Rocha, aqui na região metropolitana. 15 participantes no leilão, 11 no outro e 8 no outro. Quer dizer, a iniciativa privada está acreditando na economia brasileira, está acreditando no projeto e quer ser parceira do poder público. Mas essa é uma inflexão. Você tem aí aproximadamente 40 ou 45 projetos performados ou sendo performados pelo nosso fundo de estruturação, que é o FEP, né, que é gerido pela Caixa Econômica. Você tem aí mais de 140 na fila querendo entrar e você tem uma dificuldade até para pagar a estruturação desses projetos. Porque se você não tiver um projeto de qualidade, a iniciativa privada não chega. Então nós estamos, por exemplo, nessa inflexão também propondo a modificação dos nossos fundos de desenvolvimento regional para passarem a ser também estruturadores de projeto para permitir o ingresso da iniciativa privada na questão do saneamento básico, na questão da iluminação pública, né? Na questão da habitação, na questão dos perímetros irrigados, né? Não só pela segurança hídrica, mas pela produção de alimentos, na questão da mobilidade urbana. Nós temos um cemitério de obras inacabadas no país, né, fruto de falta de planejamento de governos anteriores. E não há maior desrespeito à população do que você deixar uma obra inacabada. Imagine que cheguemos aqui no mês de setembro, vamos parar as obras de saneamento, vamos parar as obras hídricas, vamos parar o fornecimento do carro-pipa onde remanesce. Olha a catástrofe que seria para o nosso país. Então essa é a defesa que nós fazemos. No momento de pandemia, mais do que nunca, a água ela é essencial. A habitação, ela é essencial. Você ter uma casa com uma torneira, com um banheiro, com a condição de higiene para preservar a saúde de uma família. Mais uma pergunta, José Maria Trindade, por favor, Zé. Certo. Vitor, Augusto e Fiuza, é muito importante o que eu vou dizer aqui. O orçamento da União
é a alma de um governo, de gastos, né? E o ministro sabe muito bem disso. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o mapa por onde o orçamento vai andar. O Congresso não aprovou o orçamento para o ano que vem, quer dizer, a LDO. E o governo tem que apresentar, né, ministro, até o final deste mês, o orçamento ao Congresso Nacional. Ministro, como será esse orçamento 2021 no pós-pandemia? Olha, a princípio, Zé Maria, nós sabemos que vai haver uma diminuição ainda maior dos gastos discricionários. A questão do teto da dívida pública, ele impede que haja um crescimento das despesas para o ano subsequente, a não ser o que foi gasto no ano anterior, acrescido da inflação. E no próximo ano isso vai acontecer da mesma forma, deduzido os gastos extraordinários. E o que é que acontece? As despesas obrigatórias são aquelas da Previdência, são aquelas de salário, são aquelas de custeio, elas continuam a crescer acima da inflação. Então, o que é imprensado é o gasto discricionário de investimento que vai caindo ano a ano. Então, no próximo ano, nós estimamos aí uma redução de 10% a 15% do gasto discricionário. Será o menor orçamento público dos últimos 20 anos. Tá? Então haverá, é evidente, uma grande discussão dentro do parlamento aonde alocar os recursos que remanescem dentro desse traço discricionário. É a hora em que nós vamos fazer a discussão com o parlamento para definir quais são as nossas prioridades. Eu tenho defendido que nestes anos de 21 e 22, à exceção de eventuais gatilhos que terão que ser promovidos por emendas à Constituição Federal, tramitam projetos de todo tipo lá no Congresso, alguns inclusive com apoio do Ministério da Economia, como a PEC do Pedro Paulo, né? Mas à exceção dessas mudanças legislativas, eu particularmente defendo que nessa administração do presidente Bolsonaro, as regras de administração fiscal permaneçam as mesmas, ou seja, o teto, a questão da LDO, de regra de ouro, de lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque nós teremos que fazer outras mudanças. Nós temos que fazer a reforma administrativa, que vai diminuir, pelo menos por novos entrantes, essa pressão permanente em relação à questão de despesas que eu diria que são obrigatórias, né? A reforma previdenciária foi feita, mas continua um déficit que só vai se estabilizar daqui a 4 ou 5 anos. Então essa curva ela vai continuar ascendente até um período em que vai estabilizar e vai descender, né? O governo tem feito um trabalho extraordinário do ponto de vista fiscal e de disciplina fiscal. Não por acaso nós temos hoje uma taxa de juros que é a menor da nossa história. 2% de taxa Selic obriga o mercado a fazer o movimento de investir em obras estruturantes, sair da questão especulativa. Se no ano passado a gente perdeu 30 ou 40 bilhões de dólares de capital especulativo, já vão tarde, não é um capital que nos interessa. Nos interessa o capital, por exemplo, que ocorreu hoje no leilão da B3, né? Empresas que se consorciam para fazer investimentos de 13, de 14, de 15, de 20 anos, né? Em obras de infraestrutura, em cima de programas estruturados de forma séria, né? Que permitam o retorno ao investidor e o benefício ao consumidor. Nós estimamos aí uma eficiência na iluminação pública de 60% de diminuição de custo. Nós estimamos aí que vai haver uma modernização dos pontos pela questão da inovação tecnológica praticamente unânime. Você vai ter que botar a lâmpada de LED, que vai diminuir o custo da manutenção, você vai ter que colocar equipamentos mais eficientes, né? Então você tem um processo de ganha-ganha. No caso do saneamento, nós estamos estimando em 700 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Né, de investimento privado que vai permitir essa universalização definida na lei. Então são ações como essas, que permitem nós termos otimismo em relação ao país. Agora, há um falso dilema, se quer furar teto, Zé Maria. Furar teto quando se fala em 3 ou 5 bilhões de reais, quando nós temos um déficit estimado em 800 bi, e essa despesa eventualmente vai ocorrer este ano de forma excepcional e a partir de 1º de janeiro nós voltamos à normalidade fiscal. Então me parece que algumas pessoas estão apostando contra o país, tá? Porque é um processo especulativo que é normal dentro do mercado, tá? Vamos apostar contra o governo e se a gente ganhar, aposta, tá? Eu acho que, como disse o presidente ontem, é necessário um pouco mais de patriotismo e de olhar a questão não como a árvore, mas como a floresta inteira que está acontecendo.
As pessoas estão olhando um único ponto e estão esquecendo que há, como eu disse, inclusive na entrevista do Globo, uma faca cravada no nosso olho. Estão olhando o cisco. Tá? Então nós temos que nos preocupar o seguinte: essa excepcionalidade vai acabar no dia 31 de dezembro. Depois do dia 31 de dezembro, volta à normalidade fiscal. E nós temos que trabalhar todos juntos para fazermos o Brasil retomar as condições que tinha antes da pandemia, crescer e ter capacidade de honrar os seus compromissos. Muito bem, agradeço aqui mais uma vez ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is, visitando aqui o nosso estúdio. Obrigado, viu, ministro, pela participação. Obrigado. Foi uma ótima entrevista, bom final de semana.